Aqui é a Fabiana e nesse vídeo nós vamos falar sobre flip-flops. O flip-flop ele é um dispositivo que a gente fala que é bistável, ou seja, ele tem dois estados estáveis. Seria o set, em que ele vai setar alguma coisa, a gente fala que quando seta leva para o nível lógico 1, ou o reset, que vai resetar, limpar, né? Então vai levar a saída para o nível lógico 0. Os flip-flops são derivados dos LEDs, porém ativados pela transição do sinal do clock. Então, aqui é o que a gente chama, né, que é um sistema síncrono. Então, quando a gente fala de sincronismo, a gente vai lembrar do clock, ok? Então, um sistema síncrono é quando a saída altera o estado apenas no momento específico do ciclo do clock. O que é clock, né? Já que eu tô falando nisso. O clock é uma onda quadrada, usualmente, né? E aí a gente pode ter aqui ó, a borda de subida, que é quando eu vou do nível lógico 0 para 1, ou borda de descida, né? Quando eu vou do nível lógico 1 para o nível lógico 0. Existem outros nomes, né, que podem aparecer. Por exemplo, para a borda de subida, a gente pode falar que é uma transição positiva ou uma transição ascendente, né? E a borda de descida, uma transição negativa ou uma transição descendente, né? Então, os sistemas síncronos, eles são sincronizados por essa borda do clock, seja de subida, seja de descida, ok? E aí, a gente tem as entradas de controle, elas são essas entradas síncronas. Então, como assim? Geralmente, a gente usa o clock, o flip-flop, ele é desenhado por uma caixinha, né? O circuito está lá dentro. Então, a gente tem aqui algumas entradas, são as entradas de controle. Vou colocar assim, entradas de controle, tá? E a gente vai ter aqui o clock. Essa caixinha, ela pode aparecer dessa forma, como eu estou falando, como eu estou desenhando, ou ela pode aparecer com uma bolinha aqui, ó, no clock, tá? Qual que é a diferença? Sem bolinha, a gente fala que o clock é ativado na borda de subida. E com bolinha, o clock ele é ativado na borda de descida. Na verdade, a entrada de controle, né? Ela é sincronizada pela borda de subida ou pela borda de descida do clock, tá? Uma coisa que eu acho legal de falar é que a entrada de controle é o que vai definir o que acontece na saída. Para qual nível lógico a minha saída, geralmente representada por Q, vai. Já o clock, ele define quando a gente tem essa mudança na saída, tá? Então, não importa, né, que eu tenho aqui, eu estou mudando a entrada de controle, se eu não tiver uma borda de subida ou de descida, a minha saída não vai se alterar, tá? Por isso que a entrada de controle, ela é síncrona, porque ela depende do clock para causar um efeito na saída do sistema. Então, vamos conhecer algum tipo de flip-flop. Então, o mais básico é o inicial, digamos assim, é o SR, que é o set reset. O que acontece? O set reset, ele acaba sendo pouco utilizado, porque a gente vai ter o JK, que faz tudo que o SR faz e mais um pouco, tá? Mas eu vou passar pela tabela dele independente. Então, a primeira coisa que eu vou olhar aqui é que esse é borda de subida e esse é borda de descida. E isso vai aparecer na tabela, tá? Então, a gente coloca dessa forma, ó, transição, né? Borda de subida e aqui já tá, ó, borda de descida. Então, olha só, como que vai ser a tabela verdade aqui? Se eu tenho, vou começar aqui do meio, ó, que é quando eu tô ativando só uma das entradas, né? Então, olha só, se o set é 0 e o reset é 1, eu estou resetando a minha saída. Logo, ela vai para 0. Se o set é 1 e o reset é 0, eu estou setando. Logo, minha saída vai para 1, ok? E agora? Agora, a gente tem 0, 0 ou 1 e 1. Se eu tiver 0, 0, eu não estou ativando nenhuma entrada. Então, a ideia é que a gente vai ter como o elemento de memória, né? LEDs e flip-flops são elementos de memória. Então, eu tenho QA. O que significa QA? Não muda, permanece o estado anterior. Então, se a saída era 0, ela fica 0. Se a saída era 1,
ela continua 1. Anterior. E agora, se eu tiver 1 e 1, é como se eu estivesse ativando as duas saídas ao mesmo tempo. E aí, nesse caso aqui no SR, a gente vai ter o don't care ou saída ambígua, alguma coisa do tipo. Independente, então, se ele ativa em borda de subida ou em borda de descida, a gente vai ter a mesma tabela verdade, ok? Mas aí a gente tem o JK. Ele faz de tudo mais um pouco que o SR faz. Então, esse aqui, nesse caso, é borda de subida. Mas eu vou colocar aqui, ó, que pode ser subida ou descida, ó. Tanto faz, tá? Ele vai funcionar da mesma maneira. O que muda é o momento de ativação. Então, o que a gente viu? 0 e 0 permanece o estado anterior. O J, ele vai ser como se fosse meu set e o K como se fosse o reset. Então, se eu estou ativando o K, eu estou resetando. Se eu estou ativando o J, eu estou setando. E 1 e 1. 1 e 1, ele vai comutar. O que significa isso? Significa que ele vai alternar o estado anterior. Então, ele perde, né, aquela saída ambígua, né, aquela saída don't care e ganha uma nova função que é muito utilizada, tá? Vou fazer aqui uma simulação, ó. A gente tem aqui, ó, o J, K e o clock. Vamos colocar que ele é ativo na borda de subida, tá? Então, aqui, ativo na borda de subida. Como que vai funcionar esse diagrama de tempo? Então, olha só, eu estou variando aqui a entrada J, ora ela é 0, ora ela é 1, e a mesma coisa com o K. O que vai acontecer na saída? É isso que a gente vai desenhar aqui, tá bom? Então, qual que é a ideia? Ó, para eu começar a fazer, eu preciso falar qual que é o valor inicial do quê? Né? Então, inicialmente, eu vou colocar aqui que a minha saída é 0. Por que eu preciso saber isso? Porque eu começo exatamente com 0 e 0. Né? Então, 0 e 0 é o quê? Permanece o estado anterior. Eu preciso conhecer o que está na minha saída, tá? Então, eu estou falando que inicialmente aqui ele é 0. Então, eu vou fazer aqui o 0. Aí, agora que a gente vai começar. Por quê? Lembra que o clock que fala quando eu tenho alteração na saída. Então, tanto faz, ó, aqui, por exemplo, eu tenho mudança, né? Tá acontecendo alguma coisa na entrada de controle. Mas não vai acontecer nada, porque eu não tenho a borda de subida nesse momento, né? Então, só nesses pontos aqui, ó, da borda de subida, que vai acontecer alguma mudança na saída, ok? Então, nesse primeiro momento aqui, eu tenho 0 e 0, permanece o estado anterior. Então, eu vou continuar com 0. Agora, na próxima borda, eu tenho 1 e 0. 1 e 0, o que que é? Lembra que o J é o set, então eu estou setando, ó. Então, aqui não, desculpa, lá na frente, né, que acontece a borda de subida, eu estou mandando para 1 a minha saída. E aí, ela vai ser 1 até a próxima borda de subida, ó. Na próxima borda de subida, o que que a gente tem? Eu tenho 0 e 1. 0 e 1, eu estou resetando, né? Então, isso aqui vai para 0 novamente, ó. E vai ficar assim até a próxima borda de subida de novo. Nessa próxima borda aqui, ó, eu tenho 1 e 1. Aqui, ó, 1 e 1. 1 e 1, o que que a gente sabe que acontece? Comuta. Comuta é o quê? Muda o estado. Se estava 0, vai para 1. Se estava 1, vai para 0. Então, vai ficar assim, ó. Se eu tivesse aqui, né, mais uma borda de subida e eu permanecesse aqui, ó, com 1 e 1, o que que ele ia acontecer? Comutar novamente, ou seja, iria para 0 nesse momento, ok? Então, passando rapidamente por mais dois tipos aqui de flip-flops que a gente tem, que é o D e o T, tá? Os dois tipos, né, aqui eu estou colocando tudo JK, porque esses dois tipos de flip-flops são possíveis de realizá-los a partir do JK. Aliás, o T, se eu não me engano, não tem comercial, ele só é feito pelo JK mesmo. O D não, o D existe. Então, qual que é a ideia? O D, a gente vai pegar aqui a nossa entrada J e conectar na entrada K através de um
inversor, ó. Então, vamos pensar, se aqui eu tenho 0, aqui vai ter 1, se aqui tem 1, aqui eu tenho 0. Né? Então, eu estou trabalhando com as duas linhas aqui do meio, ó. E aí, o que vai acontecer? Repara que aqui é a minha entrada D, ó. Então, se o meu D, né? Isso aqui seria o meu D. Se o meu D for 0, a minha saída é 0. Se o meu D for 1, a minha saída é 1. Ou seja, o D, ele funciona só como um registrador. Ele simplesmente está transmitindo aquele sinal. Né? O que eu tenho na entrada vai para a saída no momento da borda do clock, ok? Já o T, ele vai trabalhar com as outras duas linhas da tabela, ó, porque eu vou fazer um curto-circuito aqui, ó, entre o J e o K. Então, eles vão ser sempre a mesma coisa, ó. Então, eu tenho essa e essa linha no tipo T, né? Então, repara que eu simplesmente vou manter o estado anterior, se for 0 e 0, ou eu faço a troca, né? Eu comuto a saída, tá? Então, esses são os dois tipos aí que a gente consegue trabalhar com eles também. Para finalizar, eu acho muito importante a gente falar das entradas assíncronas. Então, vamos lembrar que sincronismo tem a ver com clock. Então, o assíncrono, ela é aquela entrada que vai independer do clock, tá? Independe do clock. Então, o que acontece? Elas que mandam, na verdade, quando elas forem ativas, né? Então, repara que nesse desenho aqui, ó, eu tenho o preset e o clear, são as minhas entradas assíncronas, ativas em nível baixo. Como que eu sei disso? Pela bolinha e por esse traço, né? São duas simbologias que a gente sabe que significa ativo em nível baixo. Então, olha só. Quando elas estão em 1, elas estão desativadas, ó. Então, aqui o preset e o clear estão desativados, tá? Desativados. E aí, o flip-flop funciona como a gente conhece, ó. Então, 0, 0, estado anterior, 0 e 1 eu estou resetando, 1 e 0 setando, e aqui eu estou comutando. Agora, se eu tenho, né, as entradas assíncronas ativadas, o que acontece, ó? Com 0 e 1, né, com preset ativado, eu estou enviando a minha saída para 1. Tá? O preset, ele vai setar também, mas ele seta independente do resto. Então, aqui, ó, é don't care, não importa o que eu tenho, eu estou ativando, tá? Já o clear, ele vai funcionar como um reset. Clear, né? Limpa, igual resetar. Então, se ele está ativo, a saída é 0, ó, independente do que eu tenho aqui também. E 0 e 0, aí eu estou tentando ativar os dois ao mesmo tempo. Aí a gente volta a ter um don't care, né? Aqui não importa o que é, eu sempre vou ter isso, né, nas entradas assíncronas. Então, eu brinco que as assíncronas que mandam, tá? Elas que mandam e aí depois é o clock, né? E é importante falar aqui também que nem todo CI tem as duas, o preset e o clear. Alguns só tem o preset, outros só tem o clear e não necessariamente elas são sempre ativas embaixo, né? Leiam o datasheet. Vou fazer mais um exemplo aqui, só para vocês entenderem melhor o funcionamento aí do preset e do clear. Então, eu estou supondo aqui, ó, nesse exercício, que o J e o K estão sempre em 1, tá? Já para voltar, eu quero só comutar, né? Seria essa ideia. E eu vou colocar aqui ativo na borda de descida, tá bom? Então, isso aqui faz parte do enunciado. Então, lembrando que eu tenho que falar com vocês qual que é o inicial, né, da saída. Então, inicialmente, eu vou colocar agora o Q igual a 1, tá? Então, a gente vai começar aqui com 1. Então, ele vai 1 até eu ter a primeira borda do clock, né? Vamos lembrar, então, se o preset e o clear estão desativados, 1 e 1, ó, quem manda é o clock. Então, quando eu tiver uma borda do clock, eu olho o que eu tenho, né? A gente está sempre 1 e 1, e aí eu tenho alteração na saída. Então, aqui, ele vai vir para 0. Mas olha só, nesse momento aqui, ó, o preset é ativado. Se o preset é ativado, ele vai para 1, independente se eu tenho clock ou não. Ele é assíncrono, né? O preset e clear não depende do clock, eles que mandam.
E aí aqui vai ficar em 1 até quando? O preset foi desativado aqui. Ele volta automaticamente? Não. Aí agora ele vai esperar a borda do clock para fazer o movimento, né? Para fazer a alteração na saída. Então, de novo, ó, desativei preset clear. Quem manda, volta a mandar é o clock. Então, aqui, sim, ele vai comutar, né? Lembrando que eu estou sempre comutando. Próxima borda do clock, eu comuto novamente, né? Porque o preset e o clear estão desativados. E aí, o que acontece nesse momento aqui, ó? Eu ativei o clear, então ele vai para 0. E ele vai ficar em 0 até aqui, ó, que eu tenho a borda do clock? Não. O clear está ativo, o clear que manda. Então, ele vai ficar 0 até a próxima borda, que é só aqui, ó. Porque nesse momento, o clear e o preset estão desativados, e aí sim, eu tenho uma borda que vai comutar novamente a saída, ok? Então, vou pegar rapidinho aqui os pontos que nós passamos, né? O que aconteceu, ó. Então, aqui, né? Nesse momento aqui, eu comutei, vou colocar assim, tá? Então, aqui foi o preset que mandou. Aqui eu comutei novamente. Aqui também. Aqui eu tive o clear mandando, né? E aqui a gente comutou novamente, ok? Então, nesse vídeo, a gente falou um pouquinho aí dos flip-flops, dos tipos de flip-flops, entradas assíncronas e fizemos alguns exemplos. Então, até o próximo vídeo.